Você não é introvertido, você apenas desenvolveu uma atrofia social. Rapaziada, hoje em dia é muito comum pessoas que confundem essas duas coisas. Ser uma pessoa introvertida é diferente de ser uma pessoa atrofiada socialmente. Uma pessoa que tem fobia social, uma pessoa que tem medo de se relacionar. De forma alguma isso é ser introvertido. Se você pesquisar no Google a definição de introversão, uma pessoa introvertida é uma pessoa voltada para dentro. O que isso significa? É uma pessoa que sente prazer em estar sozinha. É uma pessoa que tem prazer na própria companhia. Entendeu? E isso é completamente diferente do que as pessoas pensam. As pessoas pensam que uma pessoa introvertida é uma pessoa que tem medo de se comunicar, que tem medo de se relacionar, que tem medo, por exemplo, de ir pra academia sozinho, só vai se tiver um bondinho. Na época que eu tava treinando, tinha um grupinho lá, uns moleque de 14, 15, 16 anos. Eles só iam em grupo, cara. Por quê? Porque é típico de pessoas mais jovens não gostar de andar sozinho. São pessoas que possuem fobia social. Sim, pessoas que são atrofiadas socialmente, só andam em bonde, só anda em grupinho. Esse é um dos sintomas. Então, isso não é ser introvertido, cara. Isso não é ser introvertido e as pessoas confundem demais essas duas coisas. Então, se você pegar, qual a causa disso tudo? Qual a causa de tantas pessoas com esse tipo de atrofia social? Eu diria, na minha humilde opinião, que a chegada das telas, da tecnologia, dos jogos, dos sites de conteúdo adulto, né? Isso contribuiu demais para esse bando de jovens que pensam que são introvertidos, mas não. Eles só desenvolveram uma atrofia social. Eles não conseguem se relacionar, eles não conseguem se comunicar, porque a comunicação, o relacionamento, ele é um treino, cara. Dá para você treinar e ficar bom nisso. Dá para você ficar bom em se comunicar, dá para você ficar bom em se relacionar. E quanto menos você faz isso, mais você fica ruim nisso, entendeu? Quanto menos você pratica uma coisa, pior você fica. E a comunicação, ela é muito assim. Se você deixa de sair com seus amigos ou sozinho mesmo, quanto mais você se isola, mais você atrofia a sua habilidade de se relacionar. Então, hoje em dia é muito comum as pessoas apenas têm medo de sair. As pessoas têm medo, é uma fobia, é um medo, é uma atrofia social. A pessoa não consegue se relacionar, então ela se diz introvertida, mas não é. A pessoa, inclusive, existem muitas pessoas que se dizem introvertidas, mas a pessoa não curte a própria presença, que é algo muito comum em pessoas introvertidas. O introvertido, ele curte a própria presença, ele gosta de estar sozinho, ele curte estar sozinho. Se ele tiver com um livro na mão, então, meu amigo, ele passa o dia inteiro de boa, entendeu? Ele zera um livro num dia, porque é uma pessoa que gosta da própria presença. Essa é uma pessoa introvertida, entendeu? E então, voltando ao que eu estava dizendo, a chegada das telas, cara, elas contribuíram demais para esse bando de gente que fica trancada em casa. E provavelmente eu tô falando com muita gente aqui, né? Talvez você nem goste do que eu tô falando aqui, porque eu tô tocando na sua ferida, não é mesmo? Você tem medo, cara. Você tem medo de se relacionar, porque você atrofiou essa habilidade de comunicação. Então você tem medo do julgamento. Você tem medo do que as pessoas vão pensar de você. E se você gaguejar? E se você falar errado? As pessoas vão julgar o seu comportamento. Você pensa que as pessoas vão julgar até a sua roupa, a sua aparência, o seu cabelo. Entendeu? E isso, cara, é um problema terrível. Basta você ver o que está acontecendo no Japão. O Elon Musk... O Elon Musk, ele disse que uma das grandes preocupações das mentes pensantes, né? Existe uma elite no mundo que são as pessoas que pensam de verdade a respeito da sociedade, e são essas pessoas que tocam a sociedade, né? De certa forma. E o Elon Musk falou que um dos grandes medos dele, eu não sei se isso é realmente um medo dele ou ele falou isso por falar, mas é a taxa é a queda no nascimento de pessoas no mundo todo. E o maior exemplo disso é o Japão, que é repleto de pessoas que justamente estão sofrendo com fobia social. O Japão é um caso muito grave disso que está acontecendo. Pessoas que não são introvertidas, até dizem que são introvertidas, mas não são. São apenas pessoas que possuem fobia social e ficam o dia inteiro em seu quarto, em seus jogos,
nas redes sociais e em sites de conteúdo adulto. E essas pessoas vão perdendo a habilidade de se relacionar. Fora que lá no Japão tem aquela cultura do trabalho excessivo, né? Que é algo também que deixa a pessoa doente com o passar do tempo. A população do Japão, existem estudos que mostram que daqui 20 anos, 30 anos, a população do Japão vai ser metade do que é hoje. O Japão corre sérios riscos de desaparecer. Porque as pessoas simplesmente estão parando de se relacionar. Quando eu digo as pessoas, eu digo os mais jovens, né? Os mais jovens, cara, eles estão preferindo ficar em casa, em suas telas, do que sair para se comunicar com outras pessoas. Cara, quando você se relaciona com outra pessoa, você está sendo confrontado. Muitas vezes você está conversando com uma pessoa e ela acaba emitindo uma opinião que é diferente da sua. E aí você fica meio desconfortável de falar que você não concorda, entendeu? E aí você acaba se cercando de você mesmo. Você acaba se cercando das suas telas. Você acaba se cercando dos seus jogos e evitando confronto. E evitando relacionamentos. E isso é muito danoso para a sociedade a longo prazo. Eu de verdade não acredito que a sociedade pode chegar à extinção, como muitas pessoas pensam. Existem pessoas que pensam que a humanidade pode chegar à extinção porque os seres humanos estão parando de se relacionar. E esse é um problema real. Embora eu não acredito que isso possa chegar nesse nível, entendeu? De uma extinção em massa porque os seres humanos pararam de se relacionar. Mas esse é um problema que a gente vê. As pessoas não estão mais se relacionando por medo de serem confrontadas. Por medo de serem julgadas. E isso é um grande problema. Então, já colocamos aqui esse alicerce aqui para você perceber que se você tem fobia social, se você tem medo de sair de casa, se você tem medo de se relacionar, você não é uma pessoa introvertida. Você só está atrofiado. E você vai precisar, obrigatoriamente, talvez você não goste do que eu vou falar aqui, mas, cara, você vai precisar se expor ao desconforto. Por quê? Por que eu tenho que fazer isso? Porque senão você vai adoecer. Os seres humanos são seres relacionais. Se você não tiver um relacionamento, cara, a longo prazo você vai adoecer. E isso é um problema, eu tô falando isso pro seu bem. Não é bom que o ser humano esteja sozinho. Não é bom. Não é bom de forma alguma. Quem lembra aí de um filme muito antigo em que o cara... Náufrago, o nome do filme. O cara naufraga, acaba em uma ilha e o cara é obrigado a pegar um coco, sei lá, uma bola de futebol e pintar um rosto. O cara pega uma bola de futebol e faz um rosto lá. E ele dá até o nome pra essa bola de futebol, porque é o amigo dele. Era o único amigo que ele tinha, era uma bola com um rosto pintado. Porque o ser humano, ele tem essa necessidade de se relacionar, cara. Se o ser humano não se relaciona, ele adoece. O Japão está em grande risco de simplesmente deixar de existir, porque as pessoas não querem mais se dar o trabalho de se colocar numa situação meio que desconfortável, de serem contrariadas. E isso é uma doença, meu amigo. Isso é uma doença. Você não pode se deixar levar por esse sentimento meio que infantil. Entendeu? É um sentimento infantil. Não quero ser contrariado. Eu tenho medo. Eu não faço questão. Irmão, isso vai causar dano à sua própria saúde. Nós não fomos criados para sermos seres isolados. Agora, eu sou um cara introvertido, cara. Eu gosto muito da minha própria presença, de estar comigo. Eu gosto, cara, é de verdade mesmo. Eu gosto de estar comigo mesmo, de estar na minha própria presença. Agora, partir disso para tomar a decisão de não se relacionar, ficar o dia inteiro trancado dentro de um quarto, que é o que vem acontecendo com muitos e muitos jovens, isso vai causar muitos problemas, tanto para o indivíduo quanto para a sociedade a longo prazo. Isso é um problema muito, muito sério, que precisa de fato ser tratado com seriedade, né? Sacou? Então, é desconfortável, é muito desconfortável você ter que enfrentar esse monstro que você mesmo criou. Você está atrofiado e para você reverter uma posição de atrofia, meu amigo, é bastante complicado. Você vai ter que se expor a coisas desconfortáveis, começar uma academia, uma escola de luta, uma natação, ir para a igreja, enfim. Mas você precisa se relacionar, cara. Não se isole. Se você está me ouvindo aqui e é uma pessoa isolada, completamente isolada, não faça isso. A longo prazo você vai causar inúmeros danos para você mesmo. É exatamente isso. Você vai causar muitos danos a você mesmo. Você corre um sério risco de adoecer, cara.
E aí você vê esse bando de gente aí se relacionando com máquina. Inclusive no Japão, essa cultura de se relacionar com máquina é algo que vem crescendo. É algo que vem crescendo. No início era só meme, né? Era tipo uns loucos, mas não, cara. Esse negócio vem crescendo, pessoas se relacionando com inteligência artificial. Essas mulheres aí que tá se relacionando, adotando filho, bebê reborn. Qual a lógica disso? Qual a lógica disso? É não querer ter o relacionamento, não querer ter o compromisso de ter um relacionamento real. E aí você adota um bebê de borracha pra dizer que é seu filho, porque você não tem responsabilidade com ele, entendeu? Você não tem responsabilidade nenhuma. E não tem como você olhar para isso e não perceber que a sociedade está extremamente doente. A sociedade está extremamente doente. E se você escolher esse caminho de se isolar, você vai ter uma vida muito difícil. Então você vai ter que enfrentar esse monstro que você mesmo criou. Você criou esse monstro e você vai ter que enfrentá-lo, cara. Você vai ter que enfrentar esse monstro. Ah, não, vou ficar isolado. Cara, a vida é feita de escolhas e, assim, quanto mais você se isola, fica mais difícil de você reverter esse quadro de isolamento. Quanto pior você atrofia, imagine que você tem um músculo, uma pessoa que não se movimenta, que está com os músculos atrofiados, é muito mais difícil dessa pessoa reverter esse quadro, entendeu? Quanto mais você se isola, mais difícil sair dessa posição de isolamento, entendeu? Então a comunicação, relacionar-se com outros seres humanos é algo indispensável, cara, na vida humana, entendeu? Quem não se relaciona uma hora acaba perecendo, sem a menor sombra de dúvida. Agora, você pode ser tranquilamente uma pessoa introvertida, uma pessoa que realmente curte a própria presença, uma pessoa que gosta de estar sozinha, uma pessoa que curte isso, entendeu? Não existe problema nenhum. Agora, não confunda, como eu disse no início do vídeo, não confunda isso com fobia social e atrofia social. Você não pode de forma alguma confundir essas duas coisas, porque são coisas em essência diferentes. Em essência diferentes. Existem pessoas que têm medo de se relacionar com outras, porque pensa na cabeça dela, ela tem a ilusão de que as pessoas estão julgando ela a ponto de destruir ela a qualquer momento. Deixa eu te falar uma coisa, nós não somos tão importantes quanto nós pensamos, cara. As pessoas não julgam você o tanto que você pensa, não. De forma alguma. Em geral, a gente pensa que nós... de forma geral, tá? De modo geral, o ser humano pensa que ele é muito mais importante do que ele realmente é. Então você vai em um lugar e você pensa que tá todo mundo te julgando, todo mundo reparando em você, quando na verdade não. As pessoas estão preocupadas com elas mesmas, entendeu? A pessoa tá preocupada... Cara, as pessoas se preocupam muito mais com elas mesmas do que com você. As pessoas gostam de reparar muito mais em si mesmas do que nos outros. Essa é uma verdade. Essa é uma verdade, entendeu? E por você pensar que todo mundo vai te julgar, todo mundo vai te criticar, com medo dessa exposição social, você acaba se isolando cada vez mais e prejudicando a você mesmo, né? A você mesmo. E essa é uma epidemia. É uma epidemia de pessoas se isolando, cara. É um problema. Eu não sei nem quantas vezes eu já citei problema nesse vídeo aqui, mas tá tudo bem, né? Mas é isso, rapaziada. Não confunda essas duas coisas. Se você se tornou uma pessoa que tem fobia social, você vai ter que enfrentar esse monstro para o seu próprio bem. Cara, você já pensou que se você cultivar, se você alimentar essa fobia social, você corre o risco de não conhecer pessoas legais, de não conhecer uma esposa, se você é mulher, de não conhecer um marido. Olha como isso é grave, cara. Imagina só um velho solitário. Que coisa deprimente. Não vai ter filhos, não vai ter netos. Imaginem quantas pessoas... Cara, pense nos seus ancestrais. A dificuldade que eles tiveram para chegar até aqui no Brasil. Entendeu? Abandonar suas terras, vir tentar uma nova vida por aqui. Uma dificuldade extrema, o Brasil era só mato. Não tinha comércio, não tinha nada, não tinha emprego. E os caras vieram para cá. Construíram tudo isso aqui que você tá vendo. Entendeu? Construíram toda essa nação para você hoje destruir a sua vida porque você tem medo de sair de casa, se relacionar com outras pessoas que são iguaizinhas a você, que cometem erros, que cagam, que mijam, que defecam, que fedem também, entendeu? E você ficar com medo de se relacionar com outras pessoas.
Cara, é algo que você precisa resolver. Você vai ter que enfrentar esse monstro que você criou, entendeu? Mesmo que você seja uma pessoa introvertida. Você pode ser até uma pessoa introvertida que tem fobia social. Você é as duas coisas, entendeu? Mas na maioria das vezes não. A maior parte das pessoas, elas simplesmente têm fobia social, elas estão atrofiadas socialmente e pensam que são introvertidas, mas não são. Não são. Essas pessoas não são introvertidas. Tem muitas pessoas que não são introvertidas e pensam que são. O introvertido gosta da própria companhia. O introvertido, ele curte estar sozinho, ele curte ele e os próprios pensamentos, entendeu? Os próprios devaneios, as próprias linhas de raciocínio. E muitas dessas pessoas que curtem estar consigo mesmas e pensar a respeito da vida, muitas dessas pessoas acabam escrevendo, acabam publicando coisas nas redes sociais, em livros e não é assim que, por exemplo, se surge um filósofo, para pensar. Cara, filósofos são altamente... são pessoas que se isolam, que curtem a própria companhia. Entendeu? Exatamente isso, pô. É exatamente isso. Então não tem como você desvincular uma coisa com a outra. Rapaziada, acho que eu já falei demais já nesse vídeo aqui. Cara, não confunda as duas coisas. Se você é uma pessoa que tem fobia social, você vai ter que enfrentar esse monstro. Eu já falei sobre isso e repeti várias vezes. E é isso, cara. E é isso. Olha só. E olha só. Faltam 94 mil inscritos. Só falta 94 mil inscritos pra gente bater 100 mil inscritos. Só isso que falta. Quase nada. Quase nada. Só falta 94 mil inscritos só. Então se inscreve aí e ajuda a gente a bater 100 mil inscritos aí, firmeza? Eu vou ficando por aqui, mano. Um abração e até a próxima, hein?